Oi, pessoal, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, tenho um relato para trazer para vocês da saída do corpo dessa noite, que foi bem interessante. Ontem eu também passei por uma experiência parecida. Eu não gravei, mas eu queria trazer esse relatinho hoje e falar também de ontem, tá? Eu tive com uma galera essa noite, vi vários espíritos, vi pessoas também fora do corpo. E ontem e hoje a gente fez um trabalho de limpeza pesada, de harmonização, tá? E ontem eu estava vestida de médica no astral, eu estava toda de verde, parecia até que eu estava com uma máscara branca, foi interessante. E eu estava num local ontem, tá? Tô começando de ontem. Ontem eu estava com essa equipe médica, eu estava de verde. E eu olhei, parecia que era um centro espiritual, tipo um centro espírita, e tinha uma galera chegando ali, tá? E que, ao meu ver, eram pessoas que estavam fora do corpo ali, que iam passar por uma cirurgia astral, tá? Por uma harmonização mais intensa. E eu lembro de eu olhar, assim, numa mesa que tinha nesse salão, né, espiritual, tinham várias energias, como se fossem plantas, tá? De um lado e do outro lado tinha umas energias que parecia carne, tá? Eu vi desse jeito mesmo. Eu achei até meio estranho. Depois eu voltei pro corpo e falei, gente, por que será que eu vi isso, né? Eram amontoados de energia, como se fosse, parecia carne moída, só para vocês terem uma ideia. Só que aquilo ali também era energia, tá? Que era para, né, ajudar ali na movimentação energética e fazer os trabalhos ali de cura, tá? E eu vi um pessoal que ia passar, né, junto com a equipe que eu estava ali, tá? Então, provavelmente a gente ia fazer ali algumas cirurgias espirituais em pessoas fora do corpo, tá? E hoje foi interessante porque eu me vi fazendo harmonização, eu estava incorporada com um guia indígena, tá? A gente estava dentro de uma sala e parecia a minha sala aqui no astral, tá? Quem já foi lá sabe como é. Eu tenho uma sala específica só para a parte de harmonização, cirurgias espirituais e a parte, né, de desobsessão, que é onde acontece o trabalho ali. E eu estava numa sala semelhante e entrou duas pessoas para fazer harmonização, tá? E eu estava com uma pessoa que estava me ajudando e eu também estava amparada, ancorada ali com um espírito, né, um guia, tá? Indígena. Eu estava percebendo ele, mas não pela clarividência visual, né, direta, porque ele estava em outra frequência, então eu estava sintonizada com ele. Ele estava em outro plano de dimensão ali, e eu não estava vendo ele, mas eu sabia que ele estava ali comigo. E aí deitou duas pessoas na maca, e gente, foi muito engraçado. As duas pessoas deitaram na mesma maca. Na hora que eu comecei a fazer a harmonização da moça, era um casal, eram duas pessoas, era um homem e uma mulher, só que eles não têm nada a ver um com o outro, eles apenas estavam ali para receber a harmonização. E os dois deitaram na mesma maca. E eu comecei a fazer a harmonização na moça e ela começou a manifestar. Ela começou a puxar algumas coisas de outras vidas. Ela começou a manifestar ali, se contorcer na maca. E o cara que estava do lado dela ficou morrendo de medo, tá? Porque são pessoas que às vezes na inconsciência assustam no processo ou não estão acostumados com esse tipo de manifestação, tá? Podem ser até espíritos, tá? Eu acho que são pessoas fora do corpo por causa do gradiente de energia, tá? O cara assustou de ver a mulher contorcendo do lado dele e ele já não queria ficar ali. E eu falei para ele, calma, né? Isso é normal, são manifestações de limpeza, ela tá acessando coisas e também tá sentindo indução de espíritos que estão aqui, né? Da parte obsessiva. E eu comecei a explicar para ele, só que ele ficou com medo e ele queria levantar da maca para ir embora. E eu tentei convencer ele, falei, não, fica aqui, calma, né? Aconteceu. Aí ele não quis, gente, ele saiu dali. E ele falou que voltava depois, que ele queria, se possível, fazer sozinho, tá? Então aí ele foi liberado e eu continuei fazendo
a harmonização da moça e foi uma harmonização muito pesada, tá? Tratamos coisas, tiramos energias que estavam grudadas e assim muito aderidas à aura daquela moça. E foi muito interessante porque quando eu incorporei esse guia, tá, indígena, a gente começou eu fazia até como se fosse uma tração assim com a mão, tá, para tirar aquelas energias e eu comecei a entrar numa energia que o guia estava colocando na minha frente, parecia que ele estava trabalhando com a energia dos animais também para ajudar a melhorar o padrão da harmonização. Então tinha hora que eu olhava para a moça e eu começava a oscilar e começava a ver tipo um cavalo, tá? Só que o que que acontece? Eu já passei por isso várias vezes, gente. Não estou vendo um cavalo ali, tá? Aquela energia ela está sendo trazida ali para mim para facilitar, né, as energias fluir melhor. Os animais, eles são muito utilizados no astral, em determinados tipos de resgate, de trabalhos, tá? Também para limpeza, né, para sutilizar o campo, tá? Então a gente sintoniza com os animais ou até mesmo com arquétipos, né, que, por exemplo, quem curte animal de poder, né, e os indígenas trazem muito isso, né, essa referência e também usam, né, dos animais no astral. Então eu vi ele fazendo esse ajuste, e na hora eu comecei a meio que ficar confusa, eu falei, cara, por que que eu tô vendo isso? Aí depois eu continuei fazendo a harmonização e vi, né, que eu estava oscilando, por quê? Porque aquela energia estava sendo complementar ali. E foi muito interessante, aquela moça estava muito carregada, estava trazendo situações físicas muito somatizadas também de outras encarnações, né, no sentido assim, eh, por exemplo, o corpo astral dela estava com pontos, com focais ali, né, muito congestos, tá? E isso, né, para se ela for da matéria, que eu acho que era por causa da energia dela, ela somatiza fisicamente, tá? E isso é ruim, porque adoece, tá? Então ela passou por essa harmonização no astral, provavelmente aí para aliviar o físico, tá bom? Pessoal, então é isso, tá? Gratidão, viu? Fica aí o relato. Tô muito feliz de poder, né, passar esse relato para vocês e de poder ter esse ancoramento fora do corpo. É muito importante para mim poder estar servindo também no plano espiritual, tá bom? Um beijo para vocês.